Olá pessoal, meu bom dia a todos vocês. Obrigado pela atenção aqui em mais um vídeo. E eu tenho certeza que muitos de vocês que estão aqui tentando entender o Blender é para fazer certos tipos de efeitos de modelagem junto à área 3D. Para isso eu vou usar a versão 4.01 para explicar um efeito prático que vocês podem utilizar de forma rápida para criar a pelagem de objetos aqui na área 3D. Para entender como isso funciona, a gente poderia entender que o próprio Blender 3D possibilita a gente criar esse tipo de efeito usando o sistema de partículas. Quando eu seleciono o objeto e venho aqui na opção Particles Property, aqui eu posso gerar um sistema de partículas, onde eu tenho como fazer partículas em forma emissoras, ou então clicar o sistema Hair, que vai gerar o efeito de pelo. Mas não é bem isso que eu quero. Eu queria mostrar a vocês como é que a gente consegue de forma mais rápida um efeito de pelagem sobre a superfície de um determinado objeto para criar algo interessante aqui na nossa cena. Então eu criei aqui uma cena bem simples, onde eu coloquei uma esfera, um cubo, usei o Loop Cut para criar esse alto relevo aqui na lateral do cubo. Coloquei cores, vermelha, verde, amarela, e criei um plano aqui com a tonalidade azul. Aí cabe a vocês utilizarem o modelo que vocês quiserem para aplicar o efeito que eu vou explicar a vocês. Onde é que se encontra esse efeito? É bem simples. Se vocês selecionarem qualquer tipo de objeto desse aqui, que é uma malha, e vierem aqui na opção chamada Add, vocês podem usar também o atalho Shift A, que vai, onde você estiver com o cursor na área 3D, apresentar esse mesmo menu. Então eu venho aqui e vou usar a opção de Curve. Observem que nas versões atuais do Blender 3D vai existir essa opção denominada Full, que significa pelagem, pelos. Então quando eu clico aqui com o objeto selecionado, olha o que é que acontece. Cria-se um efeito bem interessante aqui, onde nós temos um objeto de forma prática com uma pelagem aqui bem interessante. Aqui, se vocês olharem o material, vocês vão perceber que o material aplicado a ele é um material de pelos com a cor branca. Então eu vou trazer para cá. E esse material de pelos eu posso alterar aqui, ó, em Materials, clicando para uma cor qualquer que eu queira dar os pelos que eu vou gerar no resultado. Agora, se eu retornar para essa opção aqui, onde tem o Modifier, vocês vão notar que quando eu apliquei o Full sobre a superfície do objeto, nos modificadores ele criou aqui uma sequência de modificadores, onde vocês vão ter o perfil do objeto. Então aqui eu posso alterar esse perfil, aumentando ou diminuindo. Posso alterar a forma. Posso vir aqui nessa opção de interpolação das curvas que foram aplicadas no efeito e fazer outras variações possíveis. Vou aproximar mais, porque aí fica mais prático de vocês entenderem. E aqui eu posso, ó, tirar essa densidade dos objetos que compõem aqui a cena. Posso vir aqui também, diminuir a quantidade de pelos, onde tem o Viewport Amount, aqui a quantidade na Viewport que vocês estão vendo, e aumentar essa densidade. E eu crio o efeito que eu bem entender sobre o pelo. Volto lá na aba de Materials e aqui eu posso alterar para qualquer cor para os pelos que eu vou gerar aqui junto ao efeito. Selecionando o objeto, eu tenho a opção de mexer em outras configurações aqui existentes. Então vocês vão ter também as curvas. Eu posso aumentar esse efeito ou diminuir, para criar maior ou menor sinuosidade nos pelos gerados aí dentro do efeito. Nos formatos, na escala que eu quero aplicar, então eu posso mexer nessas configurações, que eu não vou explicar aqui uma por uma, é bom que vocês testem, porque isso aqui demora bastante, tá? Mas eu gostaria não só de aplicar o pelo com a coloração, com um tom idêntico à esfera, que é o vermelho. Clicando fora, vocês vão ter esse efeito aqui dessa pelugem, tá? Mas eu gostaria também de aplicar aqui na caixa o mesmo sistema de partículas. Aqui vocês vão olhar que eu não tenho nada nos modificadores. Então, quando eu venho aqui em Add, Curve e clico em Full, eu vou gerar para a caixa um efeito que é o efeito de pelugem na caixa. Aproximando, eu posso alterar os parâmetros que aqui estão
voltando em modificadores, aí vocês vão ver o que é que vocês querem fazer. Eu vou, nesse caso, diminuir aqui o factor dele e nas curvas também eu vou diminuir o factor. Poxa, mas o pelo está muito grande. Então uma das formas que eu tenho de fazer esse controle simplesmente é vindo aqui nesse painel, eu vou alterar o parâmetro para o modo Asset Browser. E aqui vocês vão ver que eu tenho algumas coisas interessantes, onde a gente envolve assets sobre os pelos. Agora aqui nas propriedades do modificador, só encostar aqui, nessa guia eu posso simplesmente controlar o tamanho desses pelinhos, fazendo com que eles fiquem bem rente aqui à superfície. E aí cabe a vocês, da melhor forma possível, lembrando que eu posso selecionar essa opção aqui, e se eu quiser também aplicar pelos nele, eu posso utilizar o mesmo recurso. Tá aí mais uma forma prática da gente criar efeitos de pelagem sobre superfície de objetos sem a necessidade de ter que usar aqui as partículas de forma direta com o princípio de emissão de pelos. Espero que vocês tenham entendido, um bom proveito e até um próximo tutorial. Grande abraço!